eu cito: a companhia pérfida e nefanda das naves se despedia e o mar cortava. É um episódio no qual Vasco da Gama despacha numa pequena embarcação 2 criminosos, né, no caso acusado de traição, né, perfídia e de sodomia, para fazer contato com os habitantes de Mombasa. O dicionário de Moraes e Silva tem outras edições já no século XIX, no começo do século XIX, 1813 e 1823. E nessas obras continua a sodomia a figurar na condição de pecado. Nossa Senhora. O quadro não se modifica entrando no 19. Né? O padre Domingos Vieira, no Grande Dicionário Português, vai falar da sodomia como pecado contra a natureza. Muitíssimo rapidamente. Quer dizer, esse é o contexto até basicamente primeira metade, ou finais do século XIX. Então vamos agora para um outro universo, que é a segunda metade do século XIX, que é marcado pela emergência de uma nova categoria nosográfica e moral, que é a figura do homossexual. Talvez alguns não saibam, mas a categoria, a noção foi inventada por um médico húngaro, o Carole Maria Becker, numa obra publicada em 1869. Mas no Brasil, ou quer dizer, no universo do uso brasileiro, o vocábulo é dicionarizado em 1889, o famoso Novo Dicionário da Língua Portuguesa. É a data de nascimento dessa categoria, desse personagem nosográfico e moral. Acontece que, pulando um pouco para os dicionários do século XX, né? Eu acabei de falar, o Cândido Figueiredo é do final do século XIX. Então, como o homossexualismo, nós estamos assistindo, portanto, a substituição da categoria da sodomia da categoria do homossexualismo. Como é que o termo homossexualismo vai comparecer nos dicionários das primeiras décadas do século XX? Nas primeiras décadas do século XX, essa categoria vai aparecer como sendo, basicamente, atos, práticas, condutas. É assim, por exemplo, que no pequeno dicionário da língua portuguesa, o Aurélio, o famoso Aurélio, vai definir como sendo atos sensuais entre indivíduos do mesmo sexo. Nós estamos, portanto, no reino, primeiro, a substituição da sodomia pelo homossexualismo, depois essa concepção que eu estou classificando de mais pragmática. Né? Nos anos 40, o famoso dicionário do Laudelino Freire também vai continuar definindo o homossexualismo como sendo atos sensuais entre pessoas do mesmo sexo. A partir dos anos 50, a partir dos dicionários, eu não vou enumerar aqui, porque eu tenho para esgotar, nós vamos assistir uma outra mudança, que é a passagem do homossexualismo como prática para o homossexualismo como qualidade ou caráter. E isso ocorre na quarta edição do famoso dicionário do Caldas Aulete, não precisa de apresentação, que é a quarta edição de 58. Nesta edição, o Aulete traz homossexual, homossexualidade e homossexualismo. Eu chamaria a atenção de vocês para um modo, por exemplo, como homossexualidade e homossexualismo, apresentados como sinônimos, comparecem como sendo qualidade do homossexual. O homossexualismo agora não está mais na ordem das condutas, mas é algo que perpassa todo o sujeito. É uma qualidade totalizadora. O homossexual se torna uma entidade personológica, ou, como diria Foucault, uma espécie. O mesmo Foucault observa, abro aspas, que o homossexual no século XIX, no caso brasileiro, no final do século XIX, luso brasileiro, o homossexual no século XIX torna-se uma personagem, um passado, uma história, uma infância, um caráter, uma forma de vida. É a ideia do homossexualismo como uma essência peculiar, que vai ser detectada nos dicionários.
Na quinta edição desse mesmo dicionário que eu mencionei, o Aulete, o verbete homossexual vai aparecer como adjetivo que define tanto substantivo, né, que define atos sexuais, como outra noção que vai aparecer importante, a noção de afinidades sexuais. Vamos meditar um pouco sobre essa noção de a semântica da afinidade. Afinidade é semelhança, conformidade, identidade, igualdade, tendência combinatória. Nós estamos longe, portanto, da noção de condutas e de práticas, é como se a coisa se essencializasse. Nesta mesma edição, na quinta edição do Aulete, a homossexualidade vai comparecer como sendo, isso é uma novidade, antônimo de heterossexualidade. Agora, o homem e o hétero são espécies distintas, separadas por uma estrutura identitária, diferenciada, configurando dois universos paralelos. O último registro, já estou quase ultrapassando o tempo, é o novo dicionário da língua portuguesa, um acontecimento nos estudos do léxico, né, da lexicografia brasileira, que é o Chico Aurélio, na primeira edição de 75 e de 86. Nessa edição vai surgir um elemento novo, definindo-se o homossexualismo como sendo, dentre outras acepções, um caráter de homossexual ou inversão. Percebam, quer dizer, todo esse movimento no sentido de interiorizar, essencializar e tornar mais abrangente a noção. Eu termino. Acompanhando nos dicionários da língua portuguesa essa trajetória semântica de sodomita homossexual e seus correlatos, nós vamos observar algumas coisas. Primeiro, é a passagem do registro religioso para o científico, de pecado para doença, né? Sodomita para homossexual. O segundo é a passagem do campo da noção, a passagem do campo da ação, das condutas, para o campo da qualidade. Em outros termos, do fazer para o ser, do concreto para o abstrato, da parte para o todo. Estes resultados, estou terminando, parecem indicar que os dicionários lexicográficos podem ser usados como documentos que testemunhas, essa é a ideia aqui, de usar um dicionário como documento para a história das mentalidades, cada qual puxando para a sua sardinha. Esses resultados parecem indicar que os dicionários podem ser usados como documentos que testemunham mutações mentais no modo como, no âmbito da cultura luso-falante, tem sido concebido e exercido o sexo homoafetivo. Uma pesquisa futura talvez seria examinar os deslocamentos da passagem, por exemplo, do homossexual para gay e mais atualmente para o homoafetivo. Era isso, em largas pinceladas, que eu tinha